Otimismo e pessimismo à luz da palavra, a escolha de ver com os olhos da fé. Vivemos tempos em que as lentes pelas quais enxergamos a vida determinam a forma como reagimos ao mundo. Dois amigos olham pela mesma janela. Um vê lama, o outro vê estrelas. O que os separa não é a paisagem, mas a perspectiva. Na Bíblia, essa diferença entre o otimista e o pessimista se revela como um tema profundo que transcende a mera atitude mental, está diretamente ligado à fé, à confiança em Deus e à forma como interpretamos as promessas e os desafios da vida. Ser otimista não é ser alienado da realidade. Tampouco o pessimismo é uma virtude bíblica. O equilíbrio está em desenvolver uma fé realista, mas fundamentada na esperança. E essa esperança não é baseada em circunstâncias, mas em um Deus soberano e fiel. Origem das perspectivas. O coração como fonte. Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6,45. Isso significa que o otimismo e o pessimismo não surgem de fora, mas de dentro. O homem pessimista não é apenas aquele que vê o copo meio vazio, mas aquele cujo coração foi enchido por incredulidade, amargura ou medo. Por outro lado, o otimista espiritual é aquele cujo coração está firmado nas promessas de Deus. O coração que confia em Deus é como uma árvore plantada junto às águas, conforme Jeremias 17:7-8. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. O otimista bíblico não ignora a seca, mas floresce apesar dela, pois está enraizado em outra fonte. Os espias de Canaã. Um relato, duas visões. Um dos maiores contrastes entre otimismo e pessimismo na Bíblia é encontrado em Números 13 e 14, quando Moisés envia 12 espias para observar a terra prometida. 10 deles voltam com um relatório pessimista. Não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Enes 13:31. Apenas 2, Josué e Calebe, dizem, subamos animosamente e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ambos viram os mesmos gigantes. A diferença, os 10 olharam para os obstáculos e se esqueceram de Deus. Josué e Calebe olharam para Deus e se lembraram das promessas. O pessimismo nasce quando o problema se torna maior que a fé. O otimismo bíblico nasce quando a fé se torna maior que o problema. 3. O pessimismo paralisa, o otimismo move. O povo chorou, murmurou e desejou voltar ao Egito. 4. Jó. Entre o desespero e a esperança. Poucos personagens enfrentaram tanta dor quanto Jó. Ele perdeu filhos, bens, saúde, amigos e quase a fé. E em meio à angústia, expressa momentos de profundo pessimismo. Maldito o dia em que nasci. Mas mesmo nesse vale, o lampejo do otimismo ressurgia. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. O otimismo cristão não é um sentimento constante, mas uma decisão de confiança mesmo sem entender. É um clamor que diz, ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Otimismo cristão não é triunfalismo. Ser otimista à luz da Bíblia não é negar a dor, nem declarar vitória sem cruz. É entender que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. É saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. O verdadeiro otimismo é humilde, paciente e baseado na fidelidade de Deus, não em sentimentos positivos ou frases de efeito. 6. Pessimismo. Uma armadilha emocional e espiritual. O pessimismo faz com que vejamos o mundo como um lugar sem saída. Gera desânimo, incredulidade, isolamento e murmuração. Foi o que aconteceu com Elias quando fugiu e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Deus, no entanto, não repreendeu Elias imediatamente. Antes, cuidou dele, deu alimento e descanso, e o chamou novamente para a missão. O antídoto para o pessimismo é a presença de Deus, o renovo espiritual e a palavra que reacende a visão. 7. Jesus, o supremo otimista. Jesus enfrentou rejeição, traição, abandono e cruz. Ainda assim falava de vida abundante, paz duradoura e reino eterno. Ele viu o bem no pecador, esperança no excluído e futuro para os discípulos medrosos.
Em João 16:33, ele diz: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Essa é a essência do otimismo cristão, um ânimo que vem da vitória de Cristo, não das circunstâncias passageiras. 8. Aplicações práticas. Como cultivar o otimismo bíblico? A. Alimente-se da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quem se enche das Escrituras aprende a confiar nas promessas e não nas notícias ruins do mundo. B. Cultive a gratidão. O otimista agradece antes de ver, porque sabe em quem tem crido. O pessimismo é alimentado por ingratidão e comparação. Q. Se mude o seu círculo de convivência. Como os espias, más companhias podem destruir a fé. Cerque-se de gente que vê com os olhos da fé. D. Ore com sinceridade. Fale com Deus sobre seus medos, mas peça a Ele um coração novo, cheio de esperança. E testemunhe do que Deus já fez. Relembrar vitórias passadas gera esperança para as lutas presentes. 9. A decisão final. Que tipo de olhos você tem? O otimista cristão não é aquele que finge que tudo está bem, escolhe crer que Deus está agindo, mesmo quando tudo parece desmoronar. O pessimista morre antes do tempo, pois sepulta sua esperança. O otimista sobrevive até mesmo à morte, pois sabe que o melhor ainda está por vir. Pessimismo ou otimismo não são apenas traços de personalidade, são escolhas espirituais. Deus nos convida a viver como Caleb, como Paulo, como Jesus, olhando não para as circunstâncias, mas para as promessas eternas. O apóstolo Paulo disse: "Somos atribulados por todos os lados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos." 2 Coríntios 4:8-9. A diferença entre o otimista e o pessimista não está na ausência de lutas, mas na presença de uma fé viva.